Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Francine, sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar para vocês algumas dicas que me fizeram aprender a falar em público, inclusive a gravar vídeos, fazer stories e perder aquele medo que falta arrancar o estômago da gente para fora, né? Porque a gente fica nervoso, fica pensando o que as pessoas vão falar, será que eu tô falando errado? Será que eu tô conseguindo passar a mensagem que eu quero passar? Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu consegui evoluir nessa parte, né? Claro que eu ainda vejo que eu preciso evoluir mais, mas do que eu era antes para hoje eu já vi que foi uma evolução enorme e isso levou muito tempo. Então tem gente que consegue pegar fácil, gente que demora, tem gente que nunca vai conseguir, né? Então faz parte. Se você tem essa vergonha, quer perder, fica aqui no vídeo que eu vou te ensinar um pouquinho de como funcionou comigo. O primeiro de tudo é que a gente fica com medo, a gente tem esse bloqueio de falar em público, né? Por conta do julgamento, né? O que a pessoa que tá lá vai estar pensando que eu tô falando aqui, né? Ela vai reparar a forma que minha boca mexe, a forma como eu tô vestida, né? Então, essas coisas que fazem a gente ter medo de se expor, né? De falar, de explicar. Então, uma dica que eu dou pra vocês é que as pessoas vão olhar sim, elas vão reparar sim, mas a gente precisa entender que a mensagem que você quer passar, o que você quer ensinar, é mais importante que tudo isso, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu descobri que eu era a inimiga de falar em público, né? Então, tem o primeiro seminário, tá todo mundo ali na mesma sala de aula com você, aprendendo a mesma coisa com você, e você vê que tem colegas que se destacam melhor, que conseguem explicar, que conseguem falar sem ter nervoso, e você fica ali. Você tem dúvida do que você sabe, então será que eu vou estar explicando direito? Então o meu primeiro contato foi isso, de falar em público, né? Meu Deus do céu, para apresentar esse trabalho, que na época era de primeiros socorros, foi um Deus nos acuda, eu tive que ir para a apresentação, eu falei, professor, por favor, me deixe lá fora tomar uma água, porque meu estômago tá, né, tô com dor de barriga e tal, e ele, não, pode ir lá. Agora pensa o constrangimento de todo mundo ter que ficar esperando, porque você tá passando mal, tá ruim, então, tipo assim, são coisas que fazem parte da sua história, né, só que é claro que não é uma coisa legal, né, porque às vezes a pessoa que tá ali, ela quer te ouvir, né, a pessoa até tenta te passar tranquilidade, nossa, Francine, mas não precisa disso, só fala o que você conseguiu, o que você fez no trabalho, né, é que pra gente que não tem esse costume, é algo como se fosse, meu Deus, né? E realmente, quando a gente não sabe, meu Deus. Então, o meu primeiro contato foi esse. E a partir desse dia, eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, não, eu não posso fazer isso todas as vezes que eu for apresentar trabalho. Porque isso é constrangimento pra mim, que eu já sou uma adulta, e na época eu tinha 17 anos, né? Eu já me considerada adulta. Eu tenho 17 anos, eu vou ter que apresentar isso direto, né? Eu vou ser profissional de saúde. Se um prefeito de uma cidade pedir para eu explicar sobre uma endemia que está acontecendo nessa região, para eu explicar uma doença para a população, eu não vou conseguir explicar, né? Então eram coisas que vinham na minha mente direto. E eu falei, não, eu preciso agora dar um jeito de buscar ser mais ativa, não ter vergonha e confiar no que eu tô falando, né? Então, como que aconteceu esse processo? Eu comecei a falar com o espelho, né? Explicar coisas para mim mesmo. Então, vamos supor, o assunto de hoje vai ser sobre dengue, né? Então vai lá, Francine, fala pra mim tudo que você sabe sobre dengue. Eu conversava sozinha, assim mesmo, né? Então eu ficava na frente do espelho, porque eu gosto de ver como que eu tô me expressando, que movimento minha boca tá fazendo, se eu tô levantando sobrancelha ou não. Então eu gostava disso, né? Colocava lá no espelho e falava, bom, a dengue é considerada uma doença assim, assada, transmitida por um mosquito, Aedes aegypti. Aí eu falava tudo que eu sabia sobre aquele assunto, né? Eu não sabia tudo, óbvio. Mas aí, o que faz a gente melhorar? Pesquisar, né? Então, vamos lá, ver sobre dengue. Tá, tem tipos de dengue. Dengue A, dengue B, dengue tipo C, né? Então, aí, repetia tudo que eu falei e agora acrescentava mais isso. Inclusive, existem vários tipos de dengue, né? A dengue tipo A, B, C. Então, a gente precisa treinar, gente. Falar em público é prática, tá? Vai gaguejar no começo? Vai. E às vezes esse gaguejo não é nem por
como que eu quero dizer? Esse gaguejo não é nem porque eu não sei. Não, porque às vezes você tá falando tanto que você dá uma engasgada mesmo. Já aconteceu várias vezes isso comigo, né? E às vezes por a gente não ter uma leitura em dia, né? Não ter o costume de ficar lendo direto, nós vamos ter dificuldade de procurar palavras para poder encaixar no contexto que você quer falar, né? Então a gente precisa ter esse manejo, esse costume de ler mais coisas, de buscar palavras novas e tá sempre dando uma olhada como as outras pessoas se comunicam também, né? Então, eu recebo bastante elogios e sou muito grata a isso, que eu tenho uma facilidade de transmitir um assunto que às vezes era muito difícil, eu consigo facilitar ele explicando. Mas por quê? Porque eu explico para mim mesmo, né? Claro que com o tempo a gente vai pegando isso, né? Tem assuntos complexos, né? Vamos supor, explicar uma parte de fisiologia e tudo, com o nome de células, às vezes a pessoa não vai entender porque ela realmente não sabe o nome de determinada coisa, né? Então a gente precisa saber transmitir essa informação com segurança, saber transmitir uma informação válida, né? E para isso a gente precisa pesquisar, treinar e praticar. Então a dica que eu dou para vocês para perder esse medo é sempre estudem antes, sempre conversem com vocês mesmos, tá? Seja, né, na cabeça mesmo, mas eu sugiro que você fale, inclusive para você aprender a regular o seu tom de voz, né? Eu cheguei a fazer um curso de oratória, não gostei muito não, mas eu fiz, né? Quando eu tava agoniada, falei, cara, eu preciso. E aí me convidaram para dar uma palestra na faculdade, eu fiquei muito nervosa e tal, com vários alunos. Imagina, a galera que tá ali junto com você estudando, você vai ter que dar uma palestra para eles. Eu fiquei mais nervosa ainda, né? Então fiz esse curso e aí lá o professor colocou a gente para segurar o microfone, né? Tem toda uma questão de próximo da boca, afastado, os gestos que você vai fazer quando você tá explicando, né? Até porque não tem como você ficar falando assim, oi, meu nome é Francine, eu sou fisioterapeuta. Não, então você tem que passar tranquilidade pro seu público, porque assim eles vão ficar relaxados com você. Agora imagina, você nessa tensão, a gente que tá lá assistindo vai ficar, meu Deus do céu, que nervoso que essa menina tá, né? Eu não tô conseguindo entender nada que ela tá falando. Então a gente tem que conseguir transparecer tranquilidade, transparecer que você acredita no que você tá falando, né? Que você tem confiança, que você estudou para você estar falando isso e tentar deixar o público confortável para enviar uma mensagem de qualidade para ele, né? Então, treinem, escutem as pessoas falando, né? Ah, falou uma palavra diferente, vou lá pesquisar o que é, né? Tenta achar um contexto para você encaixar, que com o tempo a gente vai ficando bom, gente. A questão é treino. Ah, para gravar stories, tenho vergonha de gravar stories, Deus me livre, o que é que vão falar? Pega o celular, fala uma vez, fala duas. E outra, hoje, cara, no mundo de hoje, a gente não precisa estar muito engessado, né? Não, seja você. Olha, eu tô aqui hoje para apresentar meu produto para vocês, né? Eu vendo isso, esse produto ele é bom para aquilo, assim, assim, assado. Porque o mundo hoje é venda, gente. Se vocês não se venderem, não saber oferecer um produto, não adianta. O negócio não vai andar, né? Então, se cobrem, pratiquem, tá? Fale, gravem stories, grava um vídeo aqui igual eu tô fazendo pro YouTube, né? Vocês podem ver que das primeiras vezes os meus vídeos são péssimos. De lá pra cá eu já sinto que melhorou pelo menos uns 5%. Então daqui um ano eu acredito que vai melhorar mais, seja aqui qualidade de iluminação, vídeo, cenário, tudo é prática, né? Então a minha mensagem que eu tenho pra ficar hoje aí pra vocês é: treinem, leem, falem, né? Testem e pratiquem, tá? Que com o tempo a gente vai ficar bom. Se esse vídeo foi bom pra você, né? Se você conseguiu aprender alguma coisa aqui, inscreve no canal, vou dar mais dicas sobre isso, né? Porque hoje o bom profissional, ele precisa saber se comunicar, independente se ele é da área da saúde ou não, né? Independente se você vende alguma coisa ou não, independente se tem faculdade ou não. Se você consegue se comunicar, você consegue se destacar perante aos outros. Tem aquele ditado bem velho, né? Que vó fala, mãe fala, quem tem boca vai a Roma, né? Então a gente precisa saber comunicar. Então se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha lá com seu amigo, tá? Comente aqui a sua experiência, se você já conseguiu perceber que você evoluiu alguma coisa, tá bom? E eu tô à disposição aí, muito obrigada, até mais.